Olá, Carla. Oi, Priscila. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Bom, eu queria Estamos dar. aí, né, nesse tempo, nessa pandemia aí, tendo que nos readequar, tendo que fazer malabarismos, mas que bom que a Aprender, gente está dando conta. aprender a lidar com as ferramentas digitais, tudo isso faz parte, né? Nossa, é desafio para todo lado, né? Para todo lado. É Bom, eu queria dar isso. as boas-vindas, né, a todos, dizer que é um prazer ter todos conosco aqui hoje, nesse bate-papo. Nós aqui do Colégio Arnaldo Funcionários convidamos a Priscila, uma grande educadora, amiga nossa, participou de um projeto aqui muito importante para o colégio no ano passado, na construção da matriz curricular e de outras atividades que nós fizemos, formação de professores. Então, Priscila, seja muito bem-vinda para esse bate-papo esta noite. Eu queria que você se apresentasse Obrigada. melhor, Ok. né? Isso. Então, como a Carla disse, né, o meu nome é Priscila Boy, eu sou pedagoga, eu sou diretora de uma empresa que se chama Priscila Boy Consultoria. O nosso foco maior é fazer formação dos professores, trabalhar com a gestão. E como a gente está numa live onde prioritariamente os pais foram convidados, então a gente quer esclarecer para as famílias que a gente tem um documento novo no Brasil que rege as escolas obrigatórias, que chama BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E o prazo de implantação que o governo deu foi esse ano. Então, o meu encontro com toda a rede aí, Verbita, que o Arnaldo faz parte, foi porque a rede teve essa necessidade de buscar uma parceria externa, porque eles reformularam toda a proposta, todo o currículo, e nesse encontro formativo, onde a gente foi pensar não só a base, mas novas formas, né, de avaliar, de atender melhor o aluno, uma gestão que agora tem uma visão de revigorar todas as coisas, como o MEC orienta que o país faça. Nesse momento, então, que o Arnaldo vem fazendo todo esse investimento aí, a gente se encontra e a gente faz formação da rede. Foi um privilégio para mim e agora a gente está aqui de volta para bater um papo nessa noite. Muito obrigada pelo convite, viu? Um prazer ter você conosco novamente, Priscila. Eu queria começar dizendo o seguinte, nós fizemos um levantamento de perguntas anterior à live, Sim. né? Então, os pais Uhum. mandaram perguntas e a gente tentou organizar essas perguntas em alguns pontos importantes da nossa fala aqui hoje. Então, por isso Ok. que a caixinha de comentários não está aberta agora. Nós vamos abrir a caixinha de comentários mais no final da fala, porque a gente acredita que a maior parte das dúvidas vão ser contempladas na nossa fala aqui hoje, tá bom? Combinado, combinado. Então tá. Priscila, nós estamos todos vivendo um cenário educacional sem precedentes, né? Segundo dados da Unesco, em março desse ano, nós tínhamos 165 países que tinham fechado suas escolas, isso nunca aconteceu anteriormente, né? Impactando na vida escolar de 1,5 bilhão de alunos. Né? E Nossa, Deus. com a rotina de 63 milhões de professores da educação básica. Tudo poderíamos estar preparados para um cenário desse. Jamais, né? Nunca É aconteceu, verdade. nunca imaginávamos algo assim. A mudança do modelo presencial para o modelo remoto não é algo simples de se fazer, né? Demanda muito dos profissionais da escola, demanda muito uma parceria muito grande com as famílias. E da noite para o dia, os alunos em casa, famílias, escolas, né? E as escolas nas voltas com os novos desafios. Quais são as principais desconstruções de paradigmas que a escola e a família precisam rever, na sua opinião, Priscila? Nossa, essa é uma pergunta desafiadora, porque a gente sempre lembra da escola, está no nosso imaginário que a escola é um espaço de educação formal. Então, a gente sempre liga a escola a conteúdo. Lá eu vou aprender a ler, escrever, vou aprender a matemática, vou aprender a somar. A gente também sabe que lá a gente aprende as convivências e tal, mas a gente, escola para nós
nos remete ao quê? A um conteúdo, eu vou aprender, eu vou fazer um processo seletivo, eu vou me qualificar. E agora, a gente precisa desconstruir um paradigma de que conteúdo não é tudo na vida. Então, a gente não vai dizer que a escola vai abandonar isso. Ela é um espaço de educação formal. E a família, a sociedade, os meios são educação informal. Mas a gente tem que entender que quando a gente agora precisa desenhar um novo modelo de oferta, como você falou, não dá para eu ficar mandando um monte de apostila para casa para o menino e focar só em conteúdo. Então, o primeiro paradigma que eu preciso desconstruir é que eu preciso trabalhar e olhar para um ser humano integral. O aluno não é só cognição. Então, às vezes, os pais ficam apreensivos. Nossa, mas ele vai ficar para trás, mas como é que vai ser? Ou, às vezes, a escola, naquela ânsia de fazer esse papel de educação formal, manda aquele monte de apostila, aquele monte de exercício, e a gente vai recebendo aí os memes no WhatsApp, os áudios das mães descabelando. Ai, eu não aguento mais, eu não aguento isso. Por quê? Então, a desconstrução que a gente precisa fazer, que a educação não é só dimensão cognitiva. A educação é olhar no todo, e a gente precisa contemplar o todo naquilo que a gente vai mandar para as famílias. É isso mesmo. Priscila, a gente percebe, né, uma mudança na cultura de ensino e aprendizagem, né? É uma mudança de mindset, de cultura da escola, realmente. Essas mudanças, elas refletiram a necessidade de rever também as normas que orientam as ações das escolas. Então, como você vê atualmente, como está atualmente essa questão da legislação em relação ao uso das atividades remotas, das aulas remotas? Tá, então isso é uma pergunta muito boa, porque qual que é a grande ansiedade das famílias? É como é que vai ficar meu filho? A escola está fazendo alguma coisa e isso vai valer depois? Como é que são as coisas? Então, o grande desafio da escola hoje, Carla, é o seguinte: todos nós que somos educadores, você é uma gestora, eu sou uma consultora, tudo que a gente faz na escola é regido por uma legislação. Você não faz coisa da sua cabeça, deixa eu fazer aqui uma recuperação que eu gosto. Não, a lei obriga o direito do aluno de ter uma recuperação. Deixa eu aqui pegar uns professores e fazer uma carga horária e fazer uma divisão curricular. Não, a lei tem norteadores. E a gente que é de educação, a gente conhece muito bem a legislação. A gente trabalha em cima da legislação. Só que agora, nesse momento de pandemia, surgiram novas legislações. Surgiram medidas provisórias. Por quê? Porque o tempo é atípico. O tempo pede flexibilização. Então, o que eu tenho para falar com os famílias? Oi? Pede novas soluções, inclusive, né? Isso. Então, olha só que interessante. A gente tem uma lei que rege a educação, que se chama Lei de Diretrizes e Bases. Ela dá todas as diretrizes, ou seja, os direcionamentos, e constrói as bases sobre as quais você deve formular o seu projeto pedagógico. Uma das coisas que a LDB diz é que a escola tem que oferecer 200 dias letivos e 800 horas de trabalho. Não é para ela fazer 200 dias de 1 hora cada um. Então, ela tem 800 horas e tem 200 dias. Mas aí, o que aconteceu, Carla? O pessoal começou a ver. Que pessoal? O pessoal do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional é um órgão consultivo, ele não é deliberativo. O que é isso? O Conselho Nacional é dos especialistas. Ele senta e fala, olha, eu dou esse conselho, isso aqui vai funcionar. E o MEC, que é o nosso órgão normativo, que é o Ministério da Educação, ele homologa ou não os conselhos do Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional sentou e falou, deixa eu fazer umas contas aqui. A questão é o seguinte, gente, se a gente bater o pé nesses 200 dias letivos e a gente ficar 2 meses parado, que a gente vai ficar talvez até mais, porque a gente está vendo que a gente não tem expectativa de voltar semana que vem. Né? Então, eles fizeram as continhas e eles falaram assim, se a gente continuar assim, nós vamos entrar no ano que vem.
E ano que vem, fala com o outro ano, a gente prejudica um grupo, prejudica outro. Então, o que eles acharam melhor? Vamos abrir mão dos 200 dias. Nós não queremos, nós vamos permitir que a escola não fique 200 dias presenciais na escola, mas nós não vamos abrir mão das 800 horas, não. Então, qual a alternativa que a medida provisória, publicada pelo Conselho Nacional e homologada pelo MEC, deu à escola legitimidade e legalidade para oferecer atividade remota? Então, o que eles falaram? Faça o seguinte, você manda para casa as coisas, o aluno faz e essas coisas nós vamos computar como horas. E a gente vai abrir mão dos 200 dias letivos. Então, a primeira coisa que a legislação deixou foi isso. Mas ela não deixou para um segmento, que é a educação infantil. Ela falou, o infantil não. O infantil, sabe o que o Conselho falou, cara? Ele falou assim, é importante manter o vínculo. Então, está lá na medida provisória. Não é para você parar de mandar coisa para o infantil, não. Manda uma musiquinha, manda uma história, uns 20 minutos por dia, manda alguma coisa para a família fazer. Por quê? Porque criança precisa de vínculo. Nós não podemos sumir da vida da criança, não. Isso faz mal emocionalmente para a criança. Não é que a gente está dando aula remota, não, mas o conselho falou, olha, eu quero contar uma experiência linda, que eu já contei em outras lives, mas que não me sai da cabeça. Eu tenho um diretor, que é meu amigo, ele é lá do Sul. Ele me mandou um vídeo que a família mandou para a escola dele, o menininho de 1 ano e 8 meses, 2 aninhos, vendo a professora na tela contar a história, ele começa a acariciar até lhe dar um beijo. Ou seja, ele está morrendo de saudade dessa professora. Então, como é importante esse vínculo, né? O vínculo é verdadeiro, né? Ele é real, essa atividade. Gente, esse menino passa 4 horas, 5 horas com essa professora por dia. Como é que ela some da vida dele de repente? Então, lá na resolução do Conselho, deixou da atividade remota e na educação infantil falou, mantenha o vínculo, não fique mandando atividade para o menino ficar sentado, colorindo, desenhando, porque não é isso que o infantil está pedindo. Mas manda coisas, inclusive, para orientar essa família de como trabalhar com esse menino pequeno. Porque a família confia na escola, manda esse menino para a escola, às vezes a família nem sabe o que é adequado para aquela idade. Então, em relação às legislações novas, nós temos essa medida provisória que diz que a aula remota vale, é prestação de serviço e vai computar com carga horária. E o infantil, atividades e momentos para criar vínculo. Isso. E é assim que a gente está caminhando aqui no colégio, né? Desde o dia 18 de março, quando paralisamos as nossas aulas, né? Começamos a mandar material pedagógico, primeiro por meio do nosso site, e depois, né, posteriormente a esse período, com uma plataforma que nós contratamos para isso, uma plataforma mais robusta, que nos deu possibilidade de oferecer essa interação do aluno com o professor, que era o que a gente estava sentindo falta, e é onde se dá todo o processo educativo, né? Nessa interação é que as coisas são construídas, né? Os conhecimentos são construídos e tudo mais. Né? Então, isso Carla, que a gente essa decisão aí de vocês, de montar essa plataforma, é uma decisão que é muito acertada em relação à lei. Por quê? A escola que não tem uma plataforma própria, como vocês montaram, ela vai ter mais dificuldade de provar para o MEC e para a Secretaria de Educação que ela deu as atividades. Porque ela manda um monte de coisa. Ela fala que mandou. Às vezes a família fala, não, eu me perdi lá nas mensagens, não recebi. A plataforma não. A plataforma, ela registra a atividade, ela registra o login do aluno. O professor tem um ambiente ali onde ele está colocando as atividades. A plataforma é um ambiente seguro, que garante o quê? Que a escola tem um cômputo de tudo que ela mandou, ela organiza o processo. Então, se vocês estão com plataforma, vocês estão muito
muito mais seguros em relação àquilo que foi proposto do que quem está mandando só atividade solta. Isso para as famílias é muito bom, porque realmente você tem ali como dizer, o menino logou tal hora, aqui está o nome dele, o professor postou isso, 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 o pai se perdeu, não conseguiu pegar tudo não, ele vai lá na plataforma, está tudo ali, ancorado num lugar só. Isso é muito bacana, isso dá muita segurança para o processo, né, Carla? Isso, tanto para as famílias quanto para nós, né? Exatamente. Priscila, o que você diria às famílias e aos alunos que estão nos ouvindo agora sobre a necessidade da rotina de estudos em casa nesse período de quarentena, né? Se for possível, assim, se você pudesse passar pelas faixas etárias, para dar uma orientação para os pais nesse sentido. Como poderia ser essa rotina de estudos em casa? E a importância dela? Bom, na verdade é o seguinte, eu não sou neurocientista, mas a gente que é educadora, a gente não pode fechar os olhos para os estudos da neurociência. Então, embora com toda a limitação aí que uma síntese me impõe, né, do que eu sei é raso em relação a uma neurocientista, mas o que a gente já sabe é que a neurociência é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro. Aprender é coisa do cérebro. Se a gente quer saber como é que o menino aprende, a gente tem que saber como é que o cérebro funciona. E já foi provado uma coisa muito importante. Primeiro que o cérebro precisa de pausa. Ele precisa de repouso, a gente precisa de dormir. O menino precisa de dormir bem, ele não pode ficar a noite inteira acordado, dormir de madrugada para acordar de manhã, isso compromete. Então, o cérebro ele precisa de repouso. Quando o cérebro repousa, quando ele dorme, o que ele faz? Ele vai fazer uma varredura em tudo que você viu durante o dia. É igual o computador, ele dá uma rodada lá, deixa eu ver o que a Carla viu. Ela viu uma vez isso aqui, mas ela viu 3 vezes isso aqui. Nossa, esse negócio que ela viu 3 vezes deve ser importante para ela, vou guardar isso aqui. Ah, eu percebi que a Carla, todo dia ela faz isso, isso, isso. Isso deve ser importante, vou armazenar isso. Então, transpondo isso para a rotina de estudo. A gente sempre recomenda que o aluno dê uma revisada na matéria toda que ele viu na escola. Ele viu uma aula. Chega em casa, não é decorar não, passar o olho no caderno. Porque se ele viu 2 vezes a mesma coisa antes de dormir, o cérebro vai falar, isso é muito importante. É por isso que a gente bate pesado com os alunos, que não é para estudar só em semana de prova, que esse negócio de semana de prova não funciona, que a avaliação é processual, que a gente tem que todo dia revisar. E o cérebro vai elegendo e vai montando uma coisa que se chama hábito. A gente escova o dente todo dia. Porque de tanto escovar, hoje, quando a gente levanta, quando a gente come, a gente não pergunta mais, deixa eu pensar aqui se é importante escovar o dente. Não, a gente já vai lá pro banheiro, já escova o dente automaticamente, sem questionar por quê. Aquilo se incorporou como um hábito. Então, é muito importante que a gente estabeleça uma rotina de estudo para a gente falar para o cérebro, marcar os momentos, marcar os territórios. Então, vamos começar lá na infância. Na educação infantil, vamos começar lá com a criança bem pequenininha. O que a neurociência fala do cérebro desse menino? Que é na primeira infância, a partir dos 9 meses, 1 ano e pouquinho, ele vai construindo o quê? O vocabulário. Ele vai construindo todas as questões afetivas em relação à autoestima, autoimagem positiva. Se essa mãe fala com ele, você é lindo da mamãe, que coisa bonita, ele vai construindo uma imagem positiva, os afetos. Então é importante nessa idade pequena que você estimule através de uma rotina de cantar uma música, de contar uma história, é isso que a gente faz no infantil. A gente fazer estimulações e experiências. Quando esse menino está nos anos iniciais, a partir de 6 anos, que acaba a primeira infância ali, o que a gente tem? A gente tem a necessidade de formar o hábito. Então, é importante que a família faça um quadro em casa. O menino tem que ter um horário para estudar, o horário que ele vai ficar na frente ali do computador, nas lives ao vivo, o momento que ele vai acessar a plataforma, como que ele vai organizar. Ele tem que marcar territorialmente o lugar de estudo, que pode ser um cantinho da mesa,
Pode ser um quarto. A gente tem visto as famílias, como é uma modalidade nova, né? Esse é novo para a família. Às vezes o menino está ali na aula, passa a mãe de camisola lá atrás, passa-nos um cachorro latindo. Então, assim, vamos cuidar desses espaços, vamos cuidar disso, vamos fazer um quadro com os nossos filhos para que eles possam montar uma rotina e educar o cérebro para que ele possa dizer, olha, vamos levar isso a sério. E lá em cima, os meninos mais velhos, eles já estão com esses hábitos formados, com esse vocabulário construído, com as emoções mais consolidadas. O que é que lá em cima, o foco da rotina faz? Cria autonomia e responsabilidade também. Esse menino do ensino médio, ele tem que ter uma autonomia, não precisa da mãe ficar em cima dele. Então, ela monta um quadro de rotina, um quadro de estudo, ele se organiza, vê o que ele sabe, o que ele precisa melhorar, o que ele já fez, vai marcando. Isso organiza e desenvolve autonomia. Ok? Ok. É por isso que é tão importante, nesse momento, especialmente nesse momento, esse acompanhamento de perto das famílias, né? Em relação aos seus filhos, até uma determinada idade, porque quando eles ficam adolescentes, eles começam a ter mais autonomia. Então, aí já não precisa mais de tanto acompanhamento, mas precisa de um monitoramento, né? Porque eles ainda são seres em formação, né? São alunos que estão buscando seu desenvolvimento. Não é isso? Aí a gente também pode falar que ele precisa de uma mediação, né, Carla? Isso. Ele precisa da mediação do adulto. É o mesmo papel do professor. O professor não vai fazer tudo para o aluno, mas o adulto media isso muito bem, né? Então, o pai agora vai fazer esse papel aí. Então, justamente entrando um pouco nessa preocupação das famílias, né, a gente tem sentido nos contatos que a gente tem com as famílias, os pais muito apreensivos, Priscila, em relação à validade do que está sendo feito pelos estudantes longe da escola, com a orientação remota e sob o acompanhamento da família. Eu queria que você trouxesse alguma fala sobre isso. Que contribuição que você pode nos dar nessa reflexão? Da validade. Tá, então, sendo feito, tá, né? eu tenho duas vertentes para falar de validade, né? Eu tenho uma vertente para falar da validade legal. Isso vai valer? Vai, tá? Nós estamos ancorados na legislação, na medida provisória, pode consultar na internet, isso vai valer sim. Seu filho não vai ter que ficar até janeiro, fevereiro do ano que vem fazendo tudo de novo. A gente tem outro aspecto da validade, que é isso está valendo a pena? Isso está trazendo algum resultado? Esse é um outro aspecto da validade que o pai aí fica subjetivamente tentando entender. Aí o que eu tenho para dizer para esse pai? Eu não posso adentrar a mente dessa criança e falar tudo que ele está lendo e recebendo, ele está aprendendo. Essa garantia eu não posso dar e eu acho que ninguém pode dar. Exato. O que a gente pode dar uma garantia é que se realmente esse menino, nesse período, não se afastou desse contato com o cognitivo, com o conhecimento, se ele está ali, se ele está lendo um texto, se ele está escutando alguma história, se ele está fazendo uma pesquisa, ele não quebrou esse processo aí de aprendizagem. Porque o que a gente não pode é sumir, de repente, acabou, não tem mais isso. Então, eu posso garantir que ele continuou nesse processo, dizendo para o cérebro dele, na rotina dele, eu tenho uma escola, eu tenho um horário de estudo, eu tenho um momento acadêmico ao longo do dia. E aí, como que a escola vai resolver isso quando ele voltar? Lá na resolução do conselho, eles estão dizendo que vai ser obrigatório a escola fazer uma avaliação diagnóstica. Então, a escola já está se preparando, porque o menino vai chegar, gente, a gente não sabe como que o menino vai chegar. Pode ser que algum menino chegue, Carla, cognitivamente bem, mas emocionalmente muito mal. Pode ser que quando ele entra na escola, ele tenha aquela crise de choro, ele tenha aquele medo, vou me contaminar. A gente não sabe. Então, a escola ela já está se preparando. Na validade ou não do que foi enviado, esta avaliação diagnóstica vai mostrar com clareza. Deixa eu ver aqui aonde que eu vou precisar voltar, aonde que eu vou precisar reinvestir. A escola está consciente disso. A escola está sabendo que ela vai ter que lidar com isso. E ela está preparada para fazer isso.
pelo menos as melhores escolas, as escolas que eu tenho conversado com vocês, né? Porque a gente já falou isso, para quem entrou agora, eu fiz toda uma formação com o corpo docente, essa preocupação de acompanhar a aprendizagem já estava no projeto da rede, então vocês não vão enfrentar dificuldade com isso. Então, eu acho que esses instrumentos, esse olhar aí cuidadoso vai ser fundamental para dar essa garantia de que a gente está atento, ok? Isso, e eu aproveito a oportunidade para deixar os pais que estão nos assistindo assim, muito tranquilos quanto a isso, porque inclusive, já começamos a pensar nessas atividades diagnósticas dos alunos, quando eles voltarem, né? Já começamos a estruturar esse processo e vamos também, a partir desse diagnóstico, pensar em trajetos de recuperação de alunos que precisarem de algum apoio extra, né, algo que não tenha sido bem assimilado. Então, o colégio vai se organizar nesse sentido para que nenhum aluno fique para trás. Acho que o mais importante é isso, né? Que todos sejam bem atendidos, bem acolhidos no retorno. Né? Que lá na rede pública, Carla, o documento que faz uma norma, né, lá na rede pública, em muitas secretarias estaduais de educação, os documentos estão escritos assim, são estratégias de nivelamento. Porque os meninos vão chegar em nível, porque tem menino que se dá muito bem com o ensino remoto, tem menino que não, tem menino que está emocionalmente tão abalado que ele compromete. Então, a gente não chama nem de recuperação, porque esse menino, gente, ele não vai recuperar, não, ele não está perdido, ele não está ruim, ele não está para trás. A gente vai nivelar. Em que ponto que você parou? Vamos estender a mão, vem com a gente. Nós vamos tentar nivelar para a gente caminhar junto, né? É isso aí. O importante é que ninguém fique para trás, né? Isso aí, com certeza. A gente iniciou o ano com o nosso planejamento aqui no colégio, pautado na nossa matriz curricular, que foi toda construída em cima do BNCC, avançando com ampliações de habilidades, né, e coerentes assim, com a nossa cultura escolar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião nesse momento. Uma vez em tempos de aulas remotas, o que deve ser priorizado, na sua opinião? Tá, a gente tem, assim, prioridades distintas, tá, Carla? Primeiro, prioridade para a escola. O que o conselho deu de diretiva, né? Vamos focar naquilo que é essencial. Então, nós temos a Base Nacional Comum Curricular. O que é a base? Ela tem as habilidades mínimas. A escola pode dar mais, ela não pode dar menos. A base, a gente sabe que ela é um esqueleto do currículo, ela não é currículo, ela é uma reguladora de currículo. E toda escola, principalmente as particulares, elas sempre dão a mais. Elas pegam aquilo que está na base ali, mas elas conseguem extrapolar muito mais. Elas têm uma carga horária robusta, elas têm um corpo docente também muito envolvido e comprometido. E a rede privada, ela tem alunos que, alguns deles, a grande maioria, tem muito mais envolvimento com a escola, mais facilidade de caminhar. Na rede pública, a gente tem alunos que não têm pais escolarizados, que tem um ambiente alfabetizador, cultural mais pobre. Então, esse aluno, às vezes, ele caminha mais devagar. Então, na rede privada, a gente sempre andou com mais conteúdo, a gente sempre foi mais robusto. Então, qual é a orientação agora do Conselho Nacional? Priorizar aquilo que está na base. Se você der conta de dar mais, excelente. Se não der, você vai focar na BNCC. Por quê? Porque todos os processos avaliativos do país são em cima da base. Enem é em cima da base. O SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, é em cima da base. Então, se você focar na base, que são as aprendizagens essenciais, tá ok para nós. Nós estamos em tempo de pandemia, não vem extrapolar e jogar confete, não. Essa é a orientação para a escola. Para a família, o que a gente acha que a família deve focar? A família, gente, não é professor, não é pedagogo, a família é família. Então, eu acho que a família, nesse momento, ela deve focar na grande oportunidade que ela está tendo da presença, de passar os valores essenciais, do afeto, do socioemocional.
A Base Nacional colocou 4 competências socioemocionais. Autoconhecimento, autocuidado. O aluno tem que aprender na escola hoje como que ele cuida dele. E como que eu cuido de mim? Cuido da minha saúde, cuido da minha alimentação, cuido do sono. A família vai entrar aí para nós. A família vai entrar ensinando esse menino, olha, você está comendo muito, você está comendo muita besteira. Se o menino está comendo muita besteira, cara, quem está colocando a besteira dentro de casa? Já que nós não estamos podendo sair, né? Então, a família tem que focar em quê? Em cuidar. A família, nesse momento, é a grande cuidadora. Cuidar dos afetos, dos relacionamentos, cuidar da dimensão socioemocional. E aí a gente casa isso, vai ficar perfeito. É isso aí. Priscila, eu acho que você já até falou um pouco sobre isso, sobre a ação da família, né? Como que essa ação da família pode impactar positiva ou negativamente na aprendizagem dos filhos? Ah, mas isso daí é bom você perguntar pelo seguinte, às vezes a família, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que tem muito pai escutando. Tem pai, eu sou mãe de dois meninos, né? Uma de 20 e outra de 22. A maioria das vezes que a gente erra querendo acertar ou achando que está acertando. Nenhum pai em sã consciência, é claro que a gente está falando de pais normais, né? De pai psicopata, que existe, mas não é o nosso caso. Não. Nenhum pai senta e fala assim, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou atrapalhar meu filho hoje? Não, a gente, pelo contrário, a gente perde noite de sono pensando, deixa eu ver o que eu posso fazer. Só que às vezes a gente tem uma inabilidade para falar, para cobrar. O que é negativo para os filhos, gente? O excesso de carga. Você ficar falando coisas pessimistas com seu filho, ou só colocando peso nas costas dele. O que é peso nas costas do seu filho? É você virar e falar assim, nossa, você vai ficar atrasado. Ah, quando voltar você vai ver. Quando voltar você não vai saber nada. Gente, eu quero que vocês entendam. Os meninos, não tá fácil para eles, não. Os meninos estão com medo. Eu tenho conversado com muitas amigas minhas que têm filhos adolescentes. Eles estão com medo de morrer. Eles estão com medo de perder os pais, de perder os avós. Eles estão emocionalmente fragilizados. E ainda vivendo a fase da adolescência, que é uma fase de turbulência, de construção de identidade. É uma fase difícil emocionalmente. Então, quando você fala para o seu filho, você está atrasado, você está dizendo para ele, olha, você não vai conseguir nunca mais. E isso não é verdade. Não tem ninguém atrasado. Está todo mundo parado. Não tem ninguém atrasado. Ah, quando você voltar, você não vai dar conta. Não vai dar conta por quê? Todo mundo está parado. Se ninguém der conta, a escola vai fazer ação para nivelar todo mundo. Se ninguém conseguir caminhar rápido, a escola vai caminhar devagar. Então, não vamos colocar julgo e peso, não. Isso é ação negativa. É o temor, é o terrorismo, o excesso de cobrança, que o menino tem que ficar o dia inteiro estudando. Não, ele não tem que ficar o dia inteiro estudando. Ele tem que ter um roteiro no horário de estudo dele justamente para isso. Para ele organizar a rotina dele. Agora, o que é positivo? O positivo é você conhecer melhor o seu filho, falar para ele coisas que você descobriu, fazer parcerias com ele no que ele gosta. A gente vive a vida inteira falando, nossa, eu queria tanto ter mais tempo. Ai, meu Deus, você acredita que eu saí de casa às 6 horas da manhã e agora são 7 horas da noite e eu ainda nem cheguei em casa? Pois agora... A gente não está à toa não, né, Carla? A gente está o dia inteiro trabalhando. Mas, quando a gente para de atender o remoto e vai almoçar, a gente vai almoçar onde? Na mesa de casa. A gente vai sentar com os filhos. A gente vai sentar com o marido e comer, coisa que no dia a dia, às vezes, a gente não faz. À noite, a gente vai fazer um lanche, às vezes vamos preparar junto. Vamos colocar assim, olha, meu filho, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns combinados aqui, eu estou trabalhando também, eu tenho meus horários de reunião, quando eu estiver em reunião, meus horários são esses, faz a sua rotina de trabalho também, papai e mamãe. Quando eu estiver nesse horário aqui, meu filho, você não faz barulho, não?
E também tem outra coisa, vamos trabalhar a cooperação, a empatia com os vizinhos, quem sabe eles estão tendo aula remota. Antes de começar a live aqui, Carla, meus vizinhos estavam com o liquidificador ligado aqui, eu falei, eu não acredito, eles vão resolver fazer isso agora. Quer dizer, eu falei, não estou acreditando, eu vou fazer live com som de coisa batendo. Vamos trabalhar o bem comum. Isso é precioso. Isso a gente aprende com a família. Isso a gente aprende com o pai, com mãe. Valores essenciais. O ideal, então, elogiar o que ele faz de bom, falar o tanto que você gostou do lanche que ele preparou. Se ele trouxer alguma coisa para você comer, que você está no computador, agradecer, valorizar a divisão, a partilha dos afazeres domésticos, ensinar a ter responsabilidade. Tem muita coisa bacana que a gente tem a oportunidade de fazer. Isso. E criar boas memórias desse momento, né? Porque não precisa ser um momento pesado o tempo todo, triste, angustiante, inseguro. Podemos criar boas memórias com os nossos filhos desse momento que nós ficamos em casa com eles. Né? Eu acho Nossa, que você falou tudo. A memória vai guardar isso para sempre. O mundo viveu um momento difícil, mas para mim foi fácil, porque eu fiquei acolhido com a minha família. Olha que delícia. Isso é fundamental, né? Da nossa parte, Priscila, a gente tem tentado orientar as famílias, assim, nós estamos nesse modelo novo, remoto, né? Então a gente, na verdade, nós lançamos um projeto de educação digital para a nossa educação básica. E aí, com isso, a gente tem mandado alguns documentos para os pais, algumas orientações, respondendo às principais dúvidas por meio de um documento que a gente chama bate-bola, né, que é respondendo às principais dúvidas dos pais. Nós estamos buscando meios do tempo todo chegar nessa família, né, acolher essa família, mostrar para eles que eles não estão sozinhos, dando dicas, dando direcionamento, passo a passo. Aos poucos a gente vai construindo esse grande projeto de educação digital que nós estamos vivenciando agora, né? Ô, Carla, me explica esse bate-bola. O pai pode mandar perguntas de qualquer natureza para vocês ou só do momento da pandemia? Como é que é? Não, nós fizemos assim, né? A gente foi colhendo as principais dúvidas que os pais foram apresentando nas nossas redes sociais, né, que eles escreviam nas redes sociais, perguntavam para nós, e a partir disso nós elaboramos esses documentos que a gente está chamando de bate-bola. E aí são assim, perguntas sendo respondidas, inclusive direcionando os pais, né, mostrando o caminho que o pai tem que seguir para resolver aquela questão para ele. Né? Entendi. Então, assim, a gente está muito preocupado com esse acompanhamento da família. Infelizmente, a gente não consegue atingir todas as perguntas, todas as dúvidas, mas aos poucos a gente vai levando, né, fazendo esse direcionamento, porque muitas vezes as perguntas se repetem, são as mesmas dúvidas que estão, né, preocupando os pais de um determinado segmento, do outro e do outro, né? Então vamos essas coisas. Nós estamos fazendo esse documento que tem sido muito interessante, tem tirado muitas dúvidas. Né? Ok, muito boa iniciativa, porque a escola, eu acho que nesse momento, Carla, o pai tem que buscar, os pais que estão assistindo, o que é que eu tenho para falar para vocês? Busquem informação segura. Porque a gente conversa com o vizinho, conversa com o parente, conversa com o outro. Ah, na escola do meu filho está fazendo isso, na escola do meu filho falou isso. Eu acho que a gente tem que ter a referência assim, a escola do meu filho é essa. Eu vou conversar com essa escola. Eu vou pedir ajuda para essa escola. E outra coisa é quando o filho está com dificuldade, como eu sou pedagoga e todo mundo me conhece, às vezes fala, Priscila, mandou isso aqui, o que você acha? O que eu respondo sempre? Olha, não tenha vergonha de procurar a escola. Se o seu filho não está conseguindo, você está achando muita coisa, fala com esse professor, conversa com a escola, porque o momento, Carla, pede segurança. O pai tem que estar seguro, porque se ele não está seguro, como que o filho vai estar seguro? Então, eu acho que a escola, quando ela se dispõe a abrir um canal de escuta, ela ganha muito, porque o pai tem onde buscar informação, e informação segura, né, Carla? Vocês têm algum canal para o pai conversar? Como é que é? Sim, a gente tem um contato muito próximo com os pais por meio dos orientadores educacionais, né? Eles estão sempre em contato com as famílias, telefonando, mandando e-mail.
utilizando todos os meios possíveis nesse momento de isolamento social para que a gente continue mantendo esse vínculo com as famílias e propicie a elas a oportunidade de perguntar tudo o que precisam. Né? Estamos muito atentos construindo esses canais sempre, deixando esses canais abertos para essa troca. Né? Isso é fundamental. Priscila, e sobre o pós-pandemia? O que você me diz desse pós-pandemia? Nossa, a gente está doida para chegar lá, né, Carla? A gente já está doida para chegar. Nós estamos falando aqui, ó, o pós-pandemia. Hashtag vem logo, né? Bom, é o seguinte, a gente tem, inclusive lá em outros países, que eles já estão agora nesse movimento de já ter passado pela curva alta e já estão fazendo aos poucos a retomada, e a gente tem os exemplos do Japão, a gente tem a Alemanha, eles já estão voltando à aula com todos os cuidados. Então, a primeira coisa que o pós-pandemia vai ter que realmente ser assegurada, a escola ela vai ter ciência, porque deve sair também documentos orientadores da questão sanitária. Né? O que a escola vai ter que fazer no ambiente? Ela realmente vai ter que otimizar um monte de coisa, tirar outras. Algumas, por exemplo, lá em São Paulo já publicou como que vai ser o retorno nas aulas deles. Eles vão fazer um sistema de rodízio. Suponhamos, a sala tem 30 alunos. Então, um dia vão 15 alunos na aula, eles vão fazer a distância de 1,5 m entre as carteiras. Esses 15 alunos que ficarem em casa, eles vão ter aula online. No outro dia muda. O grupo que ficou em casa vai na aula e o grupo que tinha ido na aula fica em casa. Aí, então, uma das possibilidades é fazer uma volta gradativa. Redução de número de pessoas, atendendo a todos, mas no modelo de rodízio. Essa é uma alternativa. A questão sanitária, de higienizar tudo, de ter o álcool gel, de lavar as mãos, de não ter aglomerações, pode ser que tenha que ter rodízio de recreio, rodízio de merenda. Em relação aí no pátio, aí na cantina, comprar nada de filas grandonas. Então, todas essas questões sanitárias, a escola vai ter que se organizar. E o Arnaldo é um colégio, não só o Arnaldo, como toda a rede de vocês, que eu conheço as 4 escolas, vocês têm um privilégio, vocês têm um espaço físico muito privilegiado. Então, quer dizer, vocês não têm problema daquele monte de alunos circulando no pátio, vocês têm pátio para mais de alunos, né? Então, assim, tem escola que é muito pequena, tem escola que não tem esse espaço, não. As salas de vocês são salas grandes, são salas arejadas, são salas que favorecem as questões sanitárias. Isso já vai deixar o pai mais tranquilo, porque lá sabe que tem espaço para fazer tudo isso, né? Outra questão que a gente vai ter que observar na volta é a emocional. Então, o que eu tenho dito em todas as lives que eu estou participando? Primeiro, eu gostaria, você é uma diretora, né? Eu acho que você deve receber os seus professores com uma festa. Você deve fazer uma festa, essa festa para celebrar. Gente, nós temos que pisar nessa escola com um olhar de gratidão. Agradecer a Deus. O Arnaldo é uma escola confessional. Então, a gente está ali, vamos fazer um momento celebrativo, vamos andar pela escola, vamos circular, vamos agradecer a Deus. Eu saí dessa vivo, eu estou aqui de volta, eu estou aqui com meus colegas, eu estou aqui para agradecer. Gente, andar no pátio, andar na quadra, ir naquele teatro lindo e falar, gente, esse espaço aqui sem gente não vale nada. Esse espaço só tem vida com gente. Uma escola, ela não tem cara nem alma. Ela tem pessoas. E são as pessoas que dão a cara e a alma. E a cara e a alma estão chegando. Primeiro, celebrar e honrar os professores. Os professores não estão dormindo. Os professores estão doídos, os professores estão com saudade da escola, estão sofrendo e estão trabalhando muito. Eles estão trabalhando muito. Então, vamos agradecer. Em segundo lugar, vamos fazer uma festa com os alunos.
Vamos fazer uma festa, gente. O que eu estou sugerindo, Carla? Vamos fazer um momento colaborativo, harmonioso. Vamos fazer um amigo oculto de lanche. Cada um leva uma cesta, cada um leva o biscoito que você aprendeu a fazer na quarentena, põe no potinho, leva para o seu colega, vamos partilhar guloseimas, vamos ali fazer uma comunhão. Então tem que ser um momento otimista. A volta tem que ser um momento, gente, estamos de volta, vamos celebrar, vamos aprender junto, bem-vindos. Então eu acredito que a volta ela vai ser carregada de cuidados sanitários e de assim, regar muito afeto e de receber. Tem menino que vai chorar, tem menino que vai entrar em pânico, tem professor que vai desabar, nós temos que estar preparados para acolher essas pessoas. E todos juntos, nós demos conta de estar ali, nós vamos dar conta de prosseguir. Então, muito otimismo nessa volta, é o que a gente espera. Nós também estamos muito otimistas, sentimos muita falta dos nossos alunos, dos nossos professores, né? Colégio sem aluno, sem professor, fica vazio. É muito vazio. É a vida pulsando, né, no dia a dia da sala de aula que movimenta uma escola, né, um organismo vivo a escola. Não é? Priscila, alguns pais perguntaram sobre outras formas, aulas, em relação às aulas virtuais, se nós vamos desenvolver novas metodologias nas aulas virtuais. E eu gostaria de deixá-los muito tranquilos, assim, porque passado o susto que nós tivemos, né, de transferir um modelo totalmente presencial para um modelo 100% remoto, nós agora estamos conseguindo já avançar e começar nos próximos passos. Então, agora nós estamos fechando a nossa primeira etapa letiva, e graças a Deus estamos conseguindo fechar bem a primeira etapa. A partir da segunda etapa, a gente quer trazer novidades, a gente quer trabalhar muito mais com metodologias ativas. Então, nós vamos buscar, sim, avançar muito nessa questão das aulas virtuais, de acordo com cada faixa etária, né? É muito importante que isso seja também considerado. Educação infantil de um jeito, fundamental de outro, ensino médio de outro, mas atendendo às necessidades deles. Porque o ambiente remoto ele é muito rico, né? A gente pode explorar diferentes metodologias. Não que a sala de aula presencial não explorasse, com certeza sim, mas é um ambiente que propicia outras atividades. E aí a gente vai fazer uso disso com muita boa vontade, assim, querendo realmente trazer algo novo para os nossos alunos. Isso. Na verdade, Carla, a gente que é educador e frequenta muitos congressos, né? Porque a gente se qualifica muito. Todos os congressos de educação já estavam puxando a orelha da escola, dizendo, vocês têm que dialogar com a tecnologia. Né? Tá acabando o tempo aí, Carla? Como é que é? 5 minutos. 5 minutos, então deixa eu resumir. O que eu quero dizer para os pais é, esse convite à escola para incorporar a tecnologia nas práticas, ele já é um convite que já vem sendo feito há muito tempo. Mesmo a gente estando presencial, e é consenso de que a máquina não substitui o homem, nada vai substituir o relacionamento, mas que ela otimiza muitas coisas. Então, a gente está ciente de que a gente precisa incorporar essa tecnologia e agora, à força, a gente foi obrigado a trabalhar com isso. Vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais delicioso, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Priscila, você quer fazer uma mensagem final? Você gostaria de fechar essa sua fala? Tá, o que eu queria dizer para as pessoas... Que mensagem que você deixa para as nossas famílias, né? Tá, a mensagem que eu deixo é o seguinte, que para muitas pessoas a escola é a própria vida, tá? Você tem a escola, os adolescentes, os alunos perderam um espaço de convivência muito forte, de muito vínculo, os melhores amigos, o que ele encontra no dia a dia, a pessoa que ele encontra todo dia são as pessoas da escola. Então, a escola tem uma função social muito forte, e a gente perdeu isso. Então, que a gente seja sensível para acolher esses alunos, tanto agora quanto na volta, e principalmente o que eu digo aos pais é para que vocês
amem a escola e que vocês defendam a escola e que vocês passem para os seus filhos a importância da escola, porque juntos a gente pode fazer muita coisa, com certeza. É isso aí, essa parceria, né, que até deu o título para a nossa conversa de hoje, ela nunca é importante, né, Priscila? Mais do que nunca, precisamos estar unidos. Eu falo com os pais, nós lutamos a batalha do mesmo lado, nós estamos na mesma trincheira. O que a gente quer é o melhor para os nossos alunos, para os filhos de vocês, né? Isso. E aí a gente precisa dessa parceria o tempo todo, porque nós estamos aprendendo a fazer agora o modelo remoto de aulas, né? O modelo remoto de educação. Precisamos da contribuição das famílias mais do que nunca com a gente. Só assim nós vamos conseguir ter os resultados que a gente precisa que os nossos alunos tenham. Isso. E a família está aprendendo a estar com esse filho em casa e mediar também isso. Então é aprendizado para todo mundo. E aprendizado só resulta em uma coisa, crescimento. E olha que coisa boa, a gente vai crescer junto, não é isso? Aí, com certeza. Obrigada pelo convite, adorei. Viu? Adorei nosso bate-papo aqui. Deixo aberto o convite para você voltar outras vezes. Com Espero certeza. Que tenham curtido essa conversa, né? Essa conversa muito que nos trouxe elementos muito importantes para a nossa reflexão, né? E desejo tudo de bom, um ótimo trabalho para você, que a gente consiga seguir juntos aí, sempre otimistas. Com certeza, na festinha da volta, me põe na lista, que eu quero estar lá, tá bom? Ó, um beijo para todo mundo. Obrigada, tchau gente.